Eu não sei se você já parou para pensar na quantidade de vezes que a gente precisa mudar na vida, seja por escolhas, seja porque as coisas acontecem, a gente é obrigado a mudar ali, a adaptar a situação, seja pelo que for, a gente sempre vai passar por mudanças. E tem momentos da nossa vida que a gente vai passar por muitas mudanças de uma vez, e tem alguns que é uma mudança, mas é uma mudança que acaba meio que transbordando e mudando tudo que está no nosso lado. O vídeo de hoje é basicamente sobre isso, mas antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Ana Caroline, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre mim, querer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, né, enfim, querer me conhecer de alguma forma, eu vou deixando as minhas redes aqui. Eu tenho 23 anos, vou falar um pouquinho sobre mim, porque é o nosso primeiro vídeo dentro desse quadro, né? Eu tenho 23 anos, eu estou me formando em marketing, faço faculdade de publicidade e uma de marketing. E aí eu estou finalizando a de marketing. Tenho passado por muitas mudanças na minha vida e eu acho que por isso que eu comecei a questionar um pouco mais as coisas. A ideia desse quadro que eu estou criando hoje é justamente trazer vários temas, várias reflexões que aparecem no meu dia a dia, várias coisas que eu vou querendo conversar com alguém, mas às vezes você não tem alguém rápido ali para falar desse assunto, ou às vezes não dá para você inserir tanto esses assuntos nas conversas, mas é uma conversa que eu teria com uma amiga minha numa cafeteria ou num barzinho, enfim, são conversas que eu teria com alguém. E a ideia é realmente transformar as nossas quartas à noite em uma conversinha que a gente teria entre amigas e enfim. O nome desse quadro é Quarta Sem Ensaio, justamente por conta disso. Basicamente é isso, é uma quarta-feira que a gente vai estar aqui sempre conversando. Roda a vinheta. Bom, gente, já começamos que esse projeto, ele nasceu de uma adaptação completa. Eu realmente sempre tive um sonho muito grande de criar conteúdo, de falar as coisas na internet, mas eu sempre tive uma certa vergonha, sempre tive uma certa, não sei, um certo medo do que iriam falar, medo de dar errado. E aí eu comecei a pensar muito nesses processos de o que, que é dar errado, né? Tipo, ai, dar errado é quando sai do cronograma, porque se eu fiz um planejamento, fiz um cronograma, as coisas deram errado, às vezes é só adaptação, não precisa, né, desse caos todo. E aí foi onde eu comecei a parar para pensar nesse assunto e eu falei, por que não fazer um vídeo desse jeito com esse assunto, né? Vocês vão ver que eu sou uma pessoa que eu vou soltando umas coisas e depois eu tento amarrar tudo, mas se ficar confuso, já deixa nos comentários, já curte também esse vídeo para estar me ajudando. Então, se ficar confuso, pode colocar aqui nos comentários, falar, Ana, suas ideias são legais, mas são confusas. Melhora nisso aqui, que às vezes, né, vai ser interessante. Enfim, como eu falei, isso aqui é para ser uma conversa, vamos ter uma troca. O que vocês pensarem sobre também, vamos comentando aqui, que vai ser bem legal a nossa troca. E aí, dentro de todos esses meus devaneios e pensamentos e tudo mais, eu criei um hábito faz pouco tempo de começar a ler mais coisas aleatórias, sem ser só livros e coisas que você vai lendo todos os dias, né, de forma linear. Eu falei, poxa, por que eu não vou ler um jornalzinho, né? Tem aqueles jornais que geralmente mandam pelo e-mail, que aí você não precisa pagar nada, é só ler o do e-mail. Por que eu não assino umas newsletters mais curtinhas, que você lê ali em 1, 2 minutinhos todo dia? E foi o que eu comecei a fazer. Nesse meu processo de começar leituras, essas coisas assim, eu li esses dias uma curiosidade, um artigozinho ali que estava tendo de curiosidades, falando que uma a cada 5 pessoas tem perdas olfativas. E, gente, eu olhei para isso e eu falei, como assim? E eu fui ler sobre, né? Fui tentar entender. Falou que tinha algumas terapias que eles já estavam aplicando nas pessoas para ver se resolvia. É, Falaram também sobre algumas questões além disso, né? Alguns tratamentos que eles estavam pensando em fazer enquanto as pessoas dormiam, porque acordadas às vezes as pessoas estavam perdendo a paciência, porque demora muito tempo. Enfim, por fim falei, meu, deixa eu descobrir os motivos, tal, né? Comecei a ver os motivos principais por essa perda, inclusive já fica de curiosidade aqui para você, um dos os motivos ali mais gerais que tem, que acontece e faz essas pessoas perderem o olfato, são alergias muito fortes, são sinusites e rinites, crises muito fortes que as pessoas têm
sempre acaba também fazendo essa perda. Uma sequela que pode ser devido ao Covid, o uso diário de muitos produtos químicos, tudo isso pode fazer com que essa pessoa ela vai perdendo o olfato durante a vida. E beleza, eu li tudo isso, e aí eu li uma parte que me chamou a atenção e que fez eu pensar em todo esse vídeo, que eram as pessoas não percebem que elas vão perdendo o olfato porque elas vão se adaptando. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu falei, poxa, a pessoa está perdendo o olfato e não está percebendo? Por que que ela não percebe? É como se fosse a ideia do sapo, que se você põe, não façam isso, inclusive. Dizem que se você colocar o sapinho na água quente, ele vai pular, mas se você colocar e ir fervendo a água com ele dentro, ele vai morrer ali, tadinho, né? Mas enfim, ele vai acabar falecendo sem perceber que tá morrendo porque ele se acostuma. E aí eu fiquei pensando, será que é essa ideia? Nossa, que bela comparação que eu fiz, mas vocês entenderam, gente, pelo amor de Deus, entendam a minha linha de raciocínio, não me levem a mal, não me excluam da vida só porque eu tive essa linha de raciocínio. Mas enfim, eu falei, será que às vezes é o costume, aí você vai se adaptando de um jeito que você acaba nem percebendo, né? Enfim, eu comecei a parar pra pensar nisso, comecei a ver as coisas, e eu falei, pô, por que que a gente não gosta de mudanças? E por que que a gente fala tão mal das adaptações que a gente faz na vida? Por que que a vida ela é como ela é, né? E aí eu comecei a parar para prestar atenção em algumas situações que estavam me acontecendo, porque eu estou me formando e eu gostaria muito de fazer uma colação, um baile, alguma coisa assim. Só que eu não me planejei certinho para fazer, eu só coloquei na minha cabeça que em algum momento eu ia querer fazer isso. Chegou na hora mesmo, né, que agora que eu tô finalizando, que eu lembrei que eu tinha que ter visto isso antes. E aí eu comecei a correr atrás, mas eu falei, cara, não vai dar tempo. Economicamente falando também, é um dinheiro muito alto pra você dar uma tacada assim. E aí eu fiquei toda triste, toda borocochô, lembrei desse artigo e falei, e se eu adaptar? E aí, beleza, agora eu tô nesse processo de achar um fotógrafo, inclusive se vocês forem da região do ABC e tiver um fotógrafo que tenha beca já, pra mim não ter que alugar tudo à parte, nossa, vou amar a indicação de vocês. Mas enfim, e aí eu comecei a ver, dá pra mim tirar uma foto com a beca em algum lugar bonito, dá pra mim ir num restaurante, tipo assim, só pra ter marcado ali um fim de uma era ali, né, a faculdade e tudo mais e não necessariamente somente fazer uma festa grande, sabe? E aí eu simplesmente falei, meu. E aí foi quando eu peguei e falei, meu, realmente, muitas vezes a gente desiste das coisas porque a gente precisaria adaptar o roteiro da vida, digamos assim. E você vai falar, não, não é possível. Para pra pensar, quantas vezes no seu dia, quantas vezes na sua vida, você não desistiu de alguma coisa porque você só virou e falou assim, já deu errado isso aí, deixa quieto. Não, mas é porque o povo vai me zoar. O povo vai ficar me gastando. Porque não vai... Não, isso aí deu muito trabalho. Fiz o cronograma, deu tudo errado. Planejei, deu tudo errado. Deixa quieto, deixa abaixo. Ignora. Quantas vezes a gente não fez isso? E isso parece pra mim olhando friamente de fora, parece uma birra, né? Mas a gente faz isso muitas vezes por medo da adaptação, por medo de que as coisas mudam e a gente não quer essas mudanças na nossa vida. E aí eu comecei a refletir sobre essas mudanças. Calma que a gente vai chegar no ponto, tá? Dentro das mudanças, comecei a perceber que a gente tem as mudanças que a gente quer e as mudanças que a gente não espera, que são mudanças bruscas que simplesmente acontecem. As mudanças que a gente quer, muitas das vezes elas também não vão sair como planejado, tá? Porque a gente planeja, mas a gente não sabe o que a gente está planejando. Então fica muito difícil a gente acertar esse planejamento. Então, por exemplo, mudanças que a gente quer e que às vezes saem um pouco do controle. Quero mudar de trabalho. Quero um trabalho que seja mais próximo à minha casa. Beleza, eu consigo, mudo, às vezes eu ganho até um pouco mais, né? E aí eu tô trabalhando perto da minha casa, fica um pouco mais confortável e tudo mais. Aí o que que sai do controle? A ideia de eu trabalhar perto da minha casa era justamente para mim chegar cedo em casa, só que o serviço tem muita coisa e eu sempre preciso ficar mais no trabalho. Entende como o seu tiro saiu pela culatra, digamos assim? Porque você fez a mudança por querer, você escolheu a mudança, mas não aconteceu do jeito que você queria. É outra ideia. Vou mudar de cidade.
E aí você fala, pô, que essa cidade ela é muito melhor, ela é muito mais quente, ela é muito mais, né, gostosa de viver, porque eu gosto de lugar quente e tudo mais, piriri pororó. Beleza? Você chega no lugar, aí você acaba descobrindo que por ser um lugar muito quente, tem muita falta de água. É uma coisa que você planejou a mudança, você planejou uma vida melhor. Mas acaba que, sei lá, você nem sequer lembrou da ideia de que porque é um lugar muito quente pode ter falta de água. Entende? Tipo assim, são coisas que você planeja, mas que ainda assim podem sair do seu controle. E é esse ponto que eu quero chegar. Mas vamos falar agora sobre as mudanças que a gente não planeja. Então, um fim de relacionamento. Ai, porque a gente passou X tempo junto. Cara, você vivia uma rotina com aquela pessoa. Você tinha uma vida ligada àquela pessoa. E de repente, todos os seus hábitos vão embora. Você começa a ter que ter hábitos de frequentar novos lugares para conhecer novas pessoas. Você começa, né, a ter que procurar hábitos para que você cuide de você, já que você está numa fase mais delicada, numa fase mais complexa. Enfim, você começa a ter outro funcionamento, entende? Você começa a ver a vida de um jeito diferente, algo em você mudou. Não é só o contexto de que o relacionamento acabou. Né? Um luto, a mesma coisa, você vai passar por uma perda muito forte às vezes, e a gente vai passar por essas coisas, é normal, são coisas que acabam acontecendo e que novamente não estão no nosso controle, mas não é por isso que a gente tem que se frustrar. Eu cheguei à conclusão de que todas as nossas revoltas, todos os nossos nervosismos da vida, eu sei que parece clichê, mas às vezes eu não sei se você precisa ouvir isso, porque eu precisei ler, eu precisei estudar por muito tempo para me ligar nessa situação que é nada estar no seu controle, está no seu controle, que é nada está no seu controle, a não ser a sua mente. Você não tem como controlar a vida de terceiros, você não tem como controlar o clima, você não tem como controlar o que vai acontecer com você em momento algum. Você mal consegue controlar os próximos, tipo assim, mal consegue não, você não consegue controlar nem os próximos 10 minutos, quanto mais uma vida inteira, quanto mais um plano a longo prazo. Então a nossa vida, ela é o tempo inteiro processos de adaptações. E isso tem que ser uma coisa que a gente entenda e que a gente leve para o nosso coração, leve para o nosso cérebro como uma coisa normal e não uma coisa problemática de uma pessoa que, ai não, porque essa pessoa que deixa a vida me levar, porque tem gente que acha que é isso, né? Ai, adaptação, né? Você ser uma pessoa que se adapta muito fácil é algo ruim. Muita gente, muito grupo fala dessa forma. Ah, porque esse fulano aí deixa a vida me levar. Esse daí espera as coisas cair do céu. Ah, não, porque essa pessoa ela é muito instável. É uma coisa que eu escuto muito de muita gente que acha que tem o controle da vida, né? Ah, não, porque fulaninho é muito doido, é muito louco, faz tudo do jeito que dá pra fazer. E aí eu fico olhando pra isso e hoje em dia eu entendo que essas pessoas que são consideradas às vezes meio instáveis, se você analisar friamente, são só pessoas que entenderam que não têm o controle da vida. Então, é muito bom a gente sempre pensar nos processos de adaptação, é uma coisa que tem me ajudado, tá? Pensar dessa forma. Como a rota que você faz para algum lugar que você quer chegar. Ana, que caminho que você quer ir? Calma, a gente vai chegar nesse ponto. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então às vezes eu preciso criar algumas situações para que eu consiga colocá-las na minha vida de uma forma prática. E aí eu ficava muito nessa ansiedade de coisas, ai, que eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, e aí dava errado, e aí eu surtava, ai meu Deus do céu, não foi o que eu programei. E cara, eu era muito metódica, muito. Eu tentava controlar tudo o tempo inteiro. Eu queria que as coisas saíssem nos milímetros, nos detalhes, nos milésimos de coisa. Tinha que tudo dar certo exatamente naquela questão. Porque senão eu vou estar procrastinando, porque senão eu não vou conseguir ser produtiva, aquela loucura, né? Que eu moro em São Paulo também, é meio complicado, você fica naquela loucura, enfim. E aí eu comecei a pensar dessa forma, que a vida é como uma rota que você quer chegar em algum lugar. Vamos lá. Quando a gente pensa em metas, em objetivos, a gente que estabelece essas metas, esses objetivos, e eles seriam como se fosse o lugar que a gente quer chegar. E quando a gente traça caminhos para chegar nesse objetivo, às vezes, por a gente não ter muita experiência de vida, a gente vai usar referência, a gente
vai procurar pessoas que já chegaram naquilo, a gente vai se basear em alguém para ver a história daquela pessoa e tentar meio que fazer o mesmo caminho para chegar na onde a gente quer. Esses alguéms, essas referências, elas são como se fossem os nossos mapas. Só que tem um ponto. Esses alguéms e essas referências às vezes podem estar em um ponto do mapa que você não está nem perto. Então, a trajetória, o tempo de deslocamento, a forma como você vai chegar é diferente dessas pessoas, porque você pode estar mais perto do seu objetivo, mas não está prestando atenção, e aí você tá querendo dar a volta, porque, eu vi ciclano de tal que ele fez isso, 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 isso para chegar aqui. Então eu vou fazer isso, 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 porque eu vou chegar aqui. Só que o fulano fez isso, isso e isso, porque se fosse contabilizar por um deslocamento, por exemplo, era o mais perto, era a rota mais perto que ele tinha. Ele olhou no Maps da vida, e aí ele olhou e falou, pô, aqui eu demoro menos tempo. Por isso que ele fez esse caminho. Só que se você olhar para a sua vida, às vezes você está mais perto do que você quer fazer. Só que a gente quer tanto que tudo seja como a gente está planejando. A gente quer tanto que tudo saia conforme o que a gente está controlando, né? Que tudo seja nos nossos conformes, nas nossas ideias, que a gente não quer aceitar que às vezes a gente está mais perto daquilo do que o que a gente imaginava, do que a gente esperava. Então, a minha ideia com esse vídeo, eu espero que tenha ficado clara, mas não é te fazer desistir dos seus sonhos, muito menos fazer você acreditar que, fica aí com as mãos para cima que vai cair do céu, mas é realmente te fazer lembrar que se você estiver num momento difícil, se você estiver passando por muitos processos de mudanças, por muitas coisas que tá te deixando meio confuso, tá te deixando meio complexado, cara, pensa que você pode adaptar e fazer de outra forma que às vezes é até melhor para você. E assim, não existe adaptação para isso. Gente, sempre vai existir uma adaptação que você pode fazer. É lógico que, como eu falei, existe a questão do luto. O luto por si só a gente não consegue mudar, né? O fato ali que aconteceu, mas a gente consegue mudar o nosso comportamento. Como eu falei, é a única coisa que a gente controla. Então, tentar melhorar, tentar mudar a rotina, tentar fazer outras coisas. Lógico que, enfim, tô dando um exemplo muito específico, existem várias situações, eu sei que existem vários problemas, mas vamos tentar ver pelo lado de que a adaptação ela não é um grande problema. Para você que, assim como eu, às vezes é meio metódico, meio ansioso, nada pode sair do planejado, nada pode, sabe, ficar fora do lugar. Às vezes, se você pensar que você pode estar saindo do controle para justamente você chegar mais perto do que você quer, é melhor, entende? Começa a observar a vida desse jeito. Enfim, gente, esse foi o vídeo. A minha ideia é realmente tentar te lembrar que a vida é feita de adaptações, a vida é feita de mudanças e que não adianta a gente querer ser rígido com tudo, criar um cronograma da vida, porque não é assim que a banda toca. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já curte, já se inscreve no meu canal, já comenta aqui para mim saber um pouquinho da opinião de vocês. E é isso, gente. E um ponto aqui que eu queria falar é que esse vídeo inteiro ele foi feito num processo de adaptação. Eu disse no começo que eu ia falar sobre, né? Mas esse vídeo inteiro foi feito num processo de adaptação aqui, porque eu só separei os temas, né? Como eu falei, é sem ensaio, então eu só separei mais ou menos os tópicos ali, meio que organizados para eu conseguir falar. Só que, cara, tudo que vocês imaginarem aconteceu, a bateria do celular acabou, a iluminação também deu problema, aí depois começou a dar problema porque não tinha armazenamento, então eu tive que dar um monte de coisa, de pulinhos aqui para dar certo. Então, assim, até esse vídeo foi feito num processo de adaptação, né? Até esse projeto todo está sendo feito de uma forma que eu não sei que caminho vai levar, eu não sei como que vai ser, mas eu espero que dê certo, enfim, né? E eu tô indo conforme o que dá pra mim fazer, porque, enfim, antes feito do que perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau, tchau.